Muito boa tarde, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são as minhas especialidades clínicas, né? E unir tudo isso, essas medicinas ancestrais, medicina tradicional chinesa, tibetana e ayurvédica, com o que existe de mais moderno na área da saúde, das terapias, física quântica, mecânica quântica, tudo isso aplicado à área da saúde, qualidade de vida e bem-estar. O Salutes foi originalmente criado aqui na AltV em 2009, portanto, agora em junho de 2009, fizemos 10 anos de transmissões ininterruptas aqui pela AltV, a primeira TV pela internet. Quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, desde 2000. Eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Fiz pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, portanto, o Hospital das Clínicas, desde 2005. Também fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Homeopatia e Acupuntura, o IBRAU, e a Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversos cursos e palestras na área da física quântica, biorressonância aplicada à saúde, enfim, cursos de extensão universitária em física quântica, medicina energética e etc. Tudo isso para trazer o que há de melhor na área da saúde, da qualidade de vida e bem-estar. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Muito bem, o nosso tema de hoje é a questão das intoxicações dos metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, principalmente promovidos pelos metais tóxicos e, pasmem, principalmente por conta de maquiagens. Podem parecer uma coisa dessa? Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Fernanda Soares. Ela é terapeuta ortomolecular e também nutricionista. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, Fernanda. Baldan, querido, mais uma vez, obrigada pelo convite. É uma satisfação poder fazer parte de um programa que está verdadeiramente comprometido com a saúde e em ressonância com a vida. Em ressonância com a vida e com a qualidade de vida e bem-estar, né, Fernanda? A doutora Fernanda Soares é uma colega, já esteve aqui no Salutes em algumas oportunidades, e falando bastante sobre a importância das intoxicações e do processo de emagrecimento. Ela mesma passou por um processo de emagrecimento com bastante eficiência, ela acabou se transformando numa pessoa de muita responsabilidade, de muita relevância nesse sentido, por conta da sua própria experiência, né? Ela era uma pessoa obesa, que é pior, como ela mesma costuma dizer, é pior do que a gorda, né? A obesa é pior do que gorda, e até tinha um triste alcunha, né? No sentido de chamava até de Free Willy, né? Que era uma baleinha do desenho, né? Conta um pouquinho da sua história, Fernanda, para a gente saber um pouco da sua trajetória, como é que você se desenvolveu e se especializou na área do emagrecimento. Querido Baldan, eu costumo dizer, eu falo isso sempre nas entrevistas, nos cursos que eu dou, que os problemas não são problemas, são grandes oportunidades. Por muito tempo da minha vida, eu achei que o fato de eu ter sido obesa tinha sido o grande problema, o grande gargalo da minha vida. Sei. E eu vi que foi a grande oportunidade. Graças ao fato de eu ter passado por isso na pele, eu consegui ter um olhar diferente para esse problema, para essa patologia séria. É uma patologia, a obesidade é uma patologia. É uma doença séria que para nós, terapeutas ortobiomoleculares, é muito mais um sintoma do que uma doença propriamente dita, né? Uhum. São sintomas, né? Em decorrência de intoxicações físicas e emocionais. Que aí seu corpo começa a explanar isso no acúmulo de gorduras. No seu elo mais fraco. Então,
Eu fui obesa, eu eliminei quase 40 quilos. Quem me conhece... 40 quilos? Isso, exatos 37 quilos. E quem me conhece sabe da minha história. E eu entendi hoje o porquê que eu tive que passar por isso na pele. Para eu ser um profissional que não tem apenas o olhar científico da coisa, mas o olhar humano da coisa. Quanto você pesa hoje, Fernanda? Hoje, vamos lá, acho que eu devo estar pesando 54, 55 quilos. 54 eu cheguei a quase 90. é um saco de arroz, é isso? É. E assim... Você chegou quase a 90 e... Exatos, 89,9. Quando eu vi isso aí, eu digo, ih... E aí você perdeu 37,7 quilos em quanto tempo, Fernanda? Olha, o meu processo de emagrecimento, ele durou em torno de 4 anos. Porque eu entendo que o emagrecimento, ele não deve ser apenas físico. Eu costumo dizer que você tem que emagrecer as suas emoções também. O verdadeiro emagrecimento é aquele que você trata as suas emoções, a sua mente e o seu corpo físico. As pessoas geralmente falam assim, eu quero emagrecer para ficar saudável. Eu falo, não, querido, você tem que ficar saudável para em emagrecer. consequência você emagrecer. E eu vejo e pontuo muito bem isso, que assim, a parte das emoções é um ponto importantíssimo, gerenciamento das emoções. Eu costumo dizer que o emagrecimento, eu resumo ele em duas letrinhas, que eu chamo de MM. É você tratar a sua mente e o seu metabolismo. Mente e metabolismo. Os meus pacientes sabem bem dessa. Começa pela mente ou começa pelo metabolismo? Como é que é o teu processo? Como é que é essa tua linha de trabalho de atuação, Fernanda? Os pacientes, Baldan, eles chegam para mim já muito cansados. De várias tentativas. Fisicamente e emocionalmente, muito fadigados de tanta dieta da moda, dieta do sol, da lua, do Divino Espírito Santo, eu digo Divino Espírito Santo também. Muito frustrados, financeiramente, às vezes, até comprometidos já de tantas coisas que já se fez. E eu trabalho de uma forma diferente. Eu acolho o meu paciente. Primeiro que eu não sento na frente do meu paciente. Os meus pacientes que estão me assistindo sabem disso. Muitas vezes eu sento ao lado deles, pego na mão e digo assim, querido, eu estou com você. Eu olho no olho dele, digo, eu já passei pelo que você está passando. Eu sei o quanto isso é difícil, como isso interfere em vários outros âmbitos da nossa vida. Emocional, comportamental, social. E não é o momento de você come isso, é errado, você faz aquilo. Não, a pessoa já está muito cansada. O fato, a gente sempre cita inclusive o Jung, né, o psicanalista Jung, que é muito, eu gosto bastante dele, no sentido de aliás, eu fui fazer psicopatologia em função do Jung. O Jung falava sobre o arquétipo do médico ferido, ou seja, o médico, o terapeuta, o tratador, o curador tem que saber ou sentir, ou ter sentido as dores do próprio paciente para poder entender a ferida dele de maneira que possa ajudá-lo de uma maneira mais eficiente. Você concorda com isso? O fato de você ter sido obesa e ter passado pelo todo o processo de emagrecimento talvez tenha te feito uma profissional mais adequada para trabalhar nessa área? Querido Baldan, sem sombra de dúvidas. Eu falo sem nenhum pudor, quem me conhece sabe, além de eu ter sido obesa, tá? Eu tive também depressão e síndrome do pânico. E são as 3 patologias que eu mais trato hoje. As pessoas me procuram muito. E o fato de eu ter passado na pele, sem sombra de dúvidas, foi a virada da chave. Porque vai muito mais além, sabe, Baldan, do que você apenas põe na boca, vai muito mais além do que aquela estrutura física. Por trás de uma estrutura física, por trás do que a gente de dieta, do que você coloca na boca, do que você não coloca, você tem que entender que ali tem um ser humano com uma história de vida. Você pegou seus pacientes de uma maneira já bastante, como você diz, fatigados nessa busca do processo de emagrecimento. Você passou por esse périplo também, ficou buscando vários tratamentos? Como é que foi? Teve aquele efeito sanfona? Sim,
E esse efeito sanfona, inclusive eu dei uma aula recentemente sobre emagrecimento aqui em São Paulo pela Nova Ciência, e eu falava do perigo, do dano que esse efeito sanfona causa. Além do dano metabólico, que seu corpo ele perde a identidade, existe um dano emocional e que, na minha opinião, esse dano emocional é muito pior do que o metabólico desse efeito engorda e emagrece, porque isso gera uma frustração, isso gera um processo emocional muito difícil. Eu também passei por esse efeito sanfona. A frustração principalmente, né? Porque você emagrece, daqui a pouco você engorda novamente, você emagrece, você acaba tendo uma sensação de impotência, de fracasso, de uma certa maneira, né? Sem sombra, até o dia que eu entendi que o processo de emagrecimento é verdadeiro, não é você emagrecer por um casamento, ou você emagrecer porque o verão está chegando, não. É você entender que para você emagrecer, eu falo, até brinco, emagrecer com S, é você emagrecer o seu ser humano como um todo. Que isso passa substancialmente pelas suas emoções. Como é que eu trato meu paciente? Eu trato ele fazendo uma limpeza do terreno biológico, né? Nós, terapeutas ortobiomoleculares, bem sabemos da importância de você fazer uma limpeza do seu terreno biológico. Primeiro passo na clínica. E eu também faço uma limpeza do terreno emocional. Baldan, eu venho estudando muito uma coisa chamada culpas e medos e todo o processo de adoecimento, dentre eles a obesidade. E eu tenho visto que todos os meus pacientes, inclusive eu também, carregavam muitas culpas. E culpa é um fantasma que nos gera uma crença de merecimento. Então você está lá fazendo um tratamento, fazendo uma alimentação bem bacana, aí você vai e se auto-sabota. Porque a culpa não deixa você se sentir merecedor de fazer o gol, de bater a meta, de ser verdadeiramente saudável. Então, o meu paciente, eu trato ele de uma forma sistêmica, integrada, mexendo nas suas emoções e no seu terreno biológico. Eu não consigo enxergar um emagrecimento verdadeiro, duradouro, sem você mexer na sua mente e no seu metabolismo. Qual que é o primeiro passo? As emoções ou o metabolismo? Olha, eu começo pelas emoções. Como é que você faz isso? Como é que é esse processo de drenar? Porque do ortobiomolecular a gente conhece, a gente tem falado bastante no nosso programa, você pode até falar daqui a pouco. Mas a questão de drenar as emoções negativas e crenças e costumes é um processo um tanto quanto difícil. Como é que você faz isso? Baldan, querido, primeiro, quando o paciente chega para mim, eu já sei da história. Ele começa a ser atendido por mim bem antes dele chegar no meu consultório. Ele responde um questionário extenso, minucioso, em casa. Eu estudo esse meu paciente, eu me preparo fisicamente, emocionalmente e até espiritualmente para atender esse paciente. Então, quando ele chega para mim, eu já sei o que me espera. Na maioria das vezes, eu começo por um tratamento que eu faço com equipamento da Nova Ciência, que a gente faz uma liberação de culpas e medos. Quando você libera culpas e medos, você destrava muita coisa. Você fica pronto para se sentir merecedor, para ser verdadeiramente saudável. Eu invisto muito tempo na minha primeira consulta. Algumas pessoas falam, você gasta muito tempo. Não, querida, eu invisto muito tempo. Eu mostro para o meu paciente a importância dele se priorizar. Meus pacientes conhecem que eu gosto muito de uma frase que eu digo assim, queridos, tudo na vida tem um preço. Manter um casamento tem um preço. Criar filhos nos dias de hoje tem um preço. Tudo tem um preço. E quando eu falo em preço, querido Baldan, eu estou substancialmente falando de não que você vai ter que dizer para determinadas coisas. Quando o dinheiro resolve, para mim não é problema. Quando eu estou falando de preço, eu nem estou falando de dinheiro. Eu estou falando de você estar verdadeiramente disposto a pagar o preço. De ser saudável, de se priorizar, de saber dizer não. De ser saudável, de ser magro tem um preço, ser saudável tem um preço, manter um casamento tem um preço. Desconfie se o amor sai de graça. Nada é de graça, né? Não é. Nem a saúde, né? Nem a saúde. E substancialmente,
com dinheiro, eu estou falando de outras coisas que custam bem mais. Aham. E aí você começa, então, a fazer esse equipamento da Nova Ciência, trabalha já com questionário e, sobretudo, o processo de acolhimento, segundo entendi. Porque nós temos muito eu tenho muito isso, eu percebo isso muito no consultório, a partir do momento que a gente faz o atendimento, a hora que acaba a consulta, a hora que termina o tratamento, durante as sessões, as pessoas são muito gratas, né? Porque, infelizmente, me parece que o caminho médico ocidental, sobretudo o ocidental, de droga-patologia, fez com que o médico ficasse um tanto quanto distante do paciente. E as pessoas têm muita gratidão, né? Falam, nossa, sua equipe, nós somos muito bem atendidos. Na verdade é isso, a gente precisa escutar e auscultar o paciente, né? Quando a gente pega o pulso, a gente está auscultando o paciente, né? Não é só escutar, mas é você entrar naquela vibe, naquela mesma frequência para entender o problema do paciente, para poder descobrir as melhores formas de ajudá-los. E há muitas formas, né, Fernanda? Então, você tem o aparelho, tem o questionário e tem acolhimento. É o acolhimento. Eu tenho um lema, sabe, na minha missão, que eu não falo nem profissão, eu falo missão. Eu fui designada por Deus para isso. Eu falo assim, eu não quero fazer consultas. Eu quero encontrar com seres humanos. Uhum. Eu não quero ter pacientes, eu quero ter parceiros da vida. Meus pacientes são meus parceiros. Eu estou aqui, deve ter um monte orando, pedindo a Deus para que tudo dê certo, porque Ele sabe o quanto é importante para mim estar aqui, como eu respeito a sua pessoa. Um programa que é referência na saúde quântica, nessa saúde que ressoa verdadeiramente com a vida. E é isso, Baldan. As pessoas estão querendo inventar a roda. As pessoas hoje precisam ser ouvidas, acolhidas. Quando eu pego na mão do meu paciente, quando eu sento do lado dele e olho no olho dele e digo, querido, eu estou com você. Estamos juntos, vamos viver juntos, vamos vencer juntos. Vai ter pedras? Vai ter pedras. Mas nós vamos conseguir. O paciente ele não está precisando de uma pastinha bonita, com 2 colheres de sopa de arroz integral com filé grelhado, eu digo batata doce com frango grelhado. Não. Ele está precisando de um algo a mais. Que dieta todo mundo faz, né? Cara, escreve, qualquer nutricionista faz. Eu costumo dizer que o que você... a comida, propriamente dita, ela é final de fila. Se você não tratar a base, se você não tratar o seu terreno biológico e seu terreno emocional, a gente junta muita toxina física, mas também junta muita toxina emocional, Baldan. As pessoas estão cada dia mais doentes, fisicamente e emocionalmente. O que você vai colocar na sua boca, isso vem depois. O que é que adianta você pegar um alimento orgânico, caríssimo, fitness, low carb, não sei o quê? Vou fazer uma analogia para você. Um alimento orgânico é o peixe. O nosso corpo é o rio. O que é que se adianta você pegar um peixinho lindo, bonito, maravilhoso, orgânico e jogar no terreno todo intoxicado? Não só por coisas físicas, mas emoções, que eu chamo de emoções tóxicas. O peixinho vai perder, querido, isso é física. Quais são as emoções tóxicas? Substancialmente, medo, baixa autoestima, culpa, né, que gera uma crença de merecimento, mágoa, rancor. Eu vou lhe contar um segredo aqui. Presta atenção aí. Você sabe o que é a primeira coisa que eu faço na minha consulta? O paciente tem que se perdoar. Paciente que não se perdoa, ou melhor, qualquer pessoa que não se perdoa, perdoar outra é muito fácil, Baldan. Eu quero ver você se perdoar. Eu começo por um auto-perdão verdadeiro. Quando você se perdoa verdadeiramente, tudo flui. Tratamento flui, emagrecimento flui. Eu começo o meu tratamento quase que 100% das vezes por um processo de auto-perdão. Eu mostro para ele que ele tem que se perdoar, que ele tem que se acolher, que ele tem que se permitir errar. Errar faz parte
faz parte da vida. Sim. Né? Só que você erra, você se perdoa, você se acolhe. A gente conversava, né, ontem e eu falava, ó, Baldão, a gente tem que se acolher. Só que as pessoas não estão mais sabendo gerenciar as emoções, gerenciar o estresse do dia a dia. Então, eu invisto muito tempo na parte emocional do meu paciente, que foi o grande gargalo que eu vi, que eu senti quando eu era paciente acompanhada. As pessoas me resumiam a dieta, a pastinha, e não é por aí. Dieta por dieta, ele vai na internet e imprime, querido. Uma dieta fácil, né? Você havia falado há pouco sobre teu processo de emagrecimento, tua busca por esse processo todo, e que até chegou um momento de que você chamou de virar a chave. Como é que foi virar a chave? O que aconteceu? Você falou que foi designada, caiu um tambor na sua cabeça, você estava andando pela praia. O que aconteceu? Como é que foi a virada da chave? Estar magro não quer dizer que você esteja saudável. Eu estive por muito tempo da minha vida magra, mas eu falo que era uma magreza falsa. Eu era magra fisicamente, aqui para fora, mas dentro não era. Eu digo que a virada da chave foi quando eu tratei o meu ser como um todo. Que eu me auto-perdoei verdadeiramente, que eu me senti merecedora daquilo tudo. Eu acho que essa foi a virada da chave. Que eu comecei a ver o meu trabalho não como um trabalho propriamente dito, mas como uma missão de vida. Que eu comecei a impactar pessoas com a minha história. Essa foi a virada. Aconteceu um fato que você falou, nossa, isso aqui vai mudar minha vida, isso aqui mudou minha vida? Essa que eu quero saber. Isso que eu quero saber. Um fato. O que virou a chave? Você estava lá no engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, indo em nutricionistas, pegando dietinha de frango com batata doce. Quando eu já era profissional ou antes de ser Quando que você falou, opa, tem um estalo, né? Tem uma coisa que você fala, nossa, eu quando comecei a fazer acupuntura, eu mudei de profissão, nossa, eu nasci para isso. Quando eu comecei a fazer o curso de acupuntura, a hora que eu olhei, eu falei, nossa, eu nasci para isso. Eu senti isso, tá. Foi uma coisa, eu falei, nossa, eu nasci para isso. Tem aquele momento, tem aquele estalo, tem aquela coisa que mudou, né? Virou a chave, como você mesmo disse, virou a chave. Qual foi esse momento que você virou a chave? Você falou, nossa, é por aqui que eu vou. É tanto que de 10 pacientes que me procuravam, acho que 9 ou 10 era para emagrecimento. Depois de uma paciente que eu atendi e que ela sofria de depressão, de compulsão alimentar e de síndrome do pânico, que eu fiz toda a limpeza do terreno biológico dela e emocional, e eu vi o quão ela melhorou da depressão, da síndrome do pânico e todas aquelas desordens emocionais, eu vi, epa, tá aqui. Por aqui. É por aqui. Eu não sou... meu trabalho não se resume apenas a ajudar pessoas a emagrecerem, mas ele é muito mais abrangente. Ali eu entendi que eu já tinha essa consciência, mas ali eu tive a certeza, a convicção de que o trabalho que a gente faz, Baldão, que você faz muito bem, eu sou fã do seu trabalho, você foi o cara, inclusive, que me colocou aí no mundo da medicina tradicional chinesa. Entrei nessa, mais uma formação, a gente não se cansa de estudar. Você foi o cara que me mostrou esse caminho muito bonito aí. Foi quando essa pessoa que já estava desenganada, tomando milhões de remédios e com uma depressão pesada, síndrome do pânico, que ela falou assim, Fernanda, eu mudei a minha vida depois do tratamento que eu fiz com você. Eu digo, para. Ele vai muito mais além do que o emagrecimento. Sim. Como a gente trabalha com a base, não importa se é uma obesidade, se é uma fibromialgia, se é uma depressão. Quando você faz a limpeza do seu terreno biológico, físico e emocional, a coisa é às vezes até assustadora, né, Baldão? Porque a gente recebe depoimentos, inclusive, eu mostrei para você esses dias aquele depoimento daquela pessoa que eu lhe mostrei as fotos.
Às vezes até eu me assusto com a escala que a gente tem como terapeutas ortobiomoleculares no processo de cura e de saúde do paciente. Porque você tratar das emoções e das intoxicações, você está trabalhando com a base. Muda tudo. Eu costumo dizer sempre, qualquer patologia, dor no dedo mínimo do pé direito, né, ou do pé esquerdo, artrite, artrose, lúpus, câncer, o que seja que as pessoas nos procuram. Isso são apenas nomenclaturas. Primeiro passo, limpeza do terreno biológico. Primeiro passo, limpeza do terreno biológico. Só com isso, 80% dos sintomas e das queixas desaparecem. Incrível uma coisa. Depois é que você vai nutrir. Eu costumo dizer isso. Você mais do que eu até, porque é nutricionista, a pessoa vem e fala, não, estou tomando um suplemento, estou tomando vitamina, você está jogando seu dinheiro fora. Por quê? Porque todos os terminais, sejam eles nicotinérgicos, de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol, todos eles estão ocupados por metais tóxicos, por aflatoxinas e etc. Não está funcionando nada. Tu sabe mais do que eu. Depois que eu falo, vamos primeiro limpar o terreno, depois nutrir. A nutrição vem quando o terreno já está limpo, como o peixe no rio saudável, e não no rio Tietê, por exemplo. E sempre enfatizando também as toxinas emocionais. É um ponto assim que ele gap, né? Esse dá a virada total. Só o que acontecia, Baldan? Eu fazia o tratamento do meu paciente, a gente fazia a limpeza do terreno biológico, do terreno emocional, só que aí ele voltava para um meio ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, com lugares tóxicos e eu costumo dizer que tudo, como a gente falou, tudo na vida tem um preço, a modernidade tem um preço, a vaidade feminina tem um preço altíssimo. Então o que acontecia? O meu paciente vinha, se tratava, a gente fazia liberação de culpas e medos, tratava as emoções, fazia limpeza de metal tóxico, parasitas, fungos, protozoários, vermes, ficava todo legal. Só que aí o que acontecia? Ele voltava a conviver com pessoas tóxicas, a frequentar ambientes tóxicos, a mulherada com essa questão da vaidade, a usar muita maquiagem. Eu venho batendo muito na tecla com as minhas pacientes e nos cursos que eu dou, da importância de você cuidar do que você passa na sua pele. Eu costumo dizer 4 coisas. A gente tem que ter cuidado com o que entra na nossa boca, com o que entra no nosso coração, o que entra na nossa mente e o que a gente coloca na nossa pele, Baldan. A pele é um dos maiores órgãos do corpo humano. Tudo que você passa na pele cai direto na corrente sanguínea. Imagine, você pega uma maquiagem cheia de chumbo, cheia de petróleo. Imagine você passando petróleo na sua pele. Porque maquiagem tem petróleo? Maquiagem tem chumbo, tem petróleo, tem arsênico, eu digo que é um poço de contaminação. Viu, Xereca? Eu já falei pra você parar com esses batons aí, com essas bases aí. O Xereca fica bravo, viu, quando fala com ele lá. Figuraça, né? Então, mas tem petróleo, chumbo, para fixar isso? Para que é isso? Para dar durabilidade? Ideia, o chumbo, ele está presente em 96% das maquiagens, principalmente os batons. E qual o grande problema do chumbo, caro Baldan? Ele é cumulativo. Sim. E ele é altamente neurotóxico. E sem falar nisso, eu brinco assim, que você quer fazer medo a uma mulher, fala que ela vai engordar, né? Aí eu falo, a sua maquiagem que você está usando vai te engordar, hein? Maquiagem engorda, ela já faz assim pra mim. De todos os malefícios que os metais tóxicos fazem, e dentre eles o chumbo, que é altamente neurotóxico, os metais tóxicos, eles tamponam os receptores hormonais. Sim. Principalmente os hormônios da tireoide. T3, T4. Isso. E quem é que controla o nosso metabolismo? A tireoide. Então, quando eu falo isso para minha paciente, ela chega... Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente passa na nossa pele. Então, mas antes da gente começar, antes de você falar, explicar um pouco mais, porque você está bem maquiada, eu vou pedir para o Xerec colocar nossas vinhetas. Você está bem maquiada, hein? Você vai explicar essa história direito. Maquiagem orgânica, hein? Vai Não, peraí, já. Xerec, vamos colocar então nossos WhatsApp.
977192266, 977192266, para falar com a minha secretária, para agendar consulta comigo. Que mais, Xerec? As mídias sociais, @jcbaldam.acupuntura no Instagram, @jcbaldam.acupuntura no Instagram. Este programa Saludes, quanto todos os outros desses 10 anos de AltV, mais um ano na TV Guarulhos, um ano e já um pouquinho na TV Guarulhos, estão disponíveis em 2 canais do YouTube. Que tem o meu nome, João Carlos Baldan, e o canal Além de Agulhas. Clica no sininho, são 2 programas por semana, segunda-feira na AltV e sexta-feira na TV Guarulhos, estão todos disponíveis lá. Tem muita coisa boa, que só tem médicos grandes, terapeutas, grandes médicos, psiquiatras, psicólogos, dentistas, muita coisa legal mesmo de saúde. Que mais, Xerec? A loja virtual, loja.jcbaldam.com.br, loja.jcbaldam.com.br, que se tiver algumas coisas orgânicas em maquiagem, nós vamos pensar em colocar na nossa loja também. Eu só não vou experimentar, né, porque maquiagem não é minha praia, mas você afirmando, a gente pode até pensar em colocar em nossa loja. Mais algum outro GC, Xerec? Qual outro? O site www.jcbaldam.com.br, www.jcbaldam.com.br, é o site que está precisando ser modificado, mas já está sendo modificado. Tem mais alguns cursos da Nova Ciência, é isso? Tem mais? Nova Ciência, os cursos da Nova Ciência, tem um curso de extensão universitária em medicina energética e tal, vem gente do Brasil todo presencial, e também tem a modalidade do EAD, a distância. Informações, inscrições, matrículas podem ser feitas por esse telefone que você está vendo aí na tela, 95687-5835, 95687-5835 ou 3904-9832. 3904-9832. Fala com a gracinha da Lauren. A Lauren realmente é uma gracinha. A gente esteve recentemente com ela, todo mundo fica chamando ela de Gracinha, Gracinha. Já ficou Lauren Gracinha, né? Por conta do Saludes. Eu agradeço aí a todos que procurem ela e dá o alcunha de Gracinha da Lauren. Uhum. Pois bem, hoje nós estamos entrevistando a doutora Fernanda Moraes, que é terapeuta ortobiomolecular e também nutricionista, e agora ela disse que maquiagem engorda. Por que? Você come maquiagem? É um medinho que eu faço para as minhas pacientes, maquiagem engorda. É como eu falei para você antes, Baldan. O processo de adoecimento e o processo de cura, né? Porque obesidade é um sintoma de um terreno biológico e emocional sujo. Não adianta eu cuidar do meu paciente, fazer todas as desintoxicações e ele voltar no ambiente tóxico, para um ambiente tóxico e para ter hábitos de vida que vão fazer intoxicar tudo de novo. E eu tenho estudado muito a questão das maquiagens e tenho ficado muito assustada, né? Inclusive, eu conheci uma modelo aqui em São Paulo que eu fiquei muito preocupada com o caso dela. Ela com depressão, com síndrome do pânico, com distúrbios alimentares, um problema de insônia horrível. Foi onde eu liguei a luz, eu vou começar a estudar essa questão da parte das modelos, do excesso de maquiagem. Inclusive, ela foi lá para João Pessoa, ela passou 10 dias internas na minha clínica, ela passava o dia na clínica e depois ela se hospedou na minha casa de praia e a gente fez toda a limpeza dela, tanto física como emocional, e ela voltou assim, restaurada. Ela deve estar me assistindo, e ela mandou uma mensagem linda de agradecimento há pouco tempo agora para mim. O que é que acontece com as maquiagens, tá? É como eu lhe falei, tão quão importante o que você coloca na sua boca, o que entra no seu coração, o que entra na sua mente, é o que você passa na sua pele. Quando a gente passa algo na pele, isso vai direto para a sua corrente sanguínea. Imagine você passando chumbo, arsênico, e as maquiagens, quanto maior a durabilidade dela,
maquiagem de alta fixação, batom que dura não sei quantas horas, mais fixadores, mais metais tóxicos ela tem. Isso é um perigo, não só para o metabolismo, mas para doenças neurológicas, processos alérgicos. A gente sabe que eu digo que o mal do século chama-se contaminação com metal tóxico. E eu comecei a estudar as maquiagens e fiquei muito assustada. Quer dizer que maquiagem engorda? Claro, se tampona receptor hormonal, se dificulta os receptores hormonais, o hormônio ele não consegue entrar lá no núcleo celular, vai baixar o metabolismo. Então eu digo isso para minha paciente. Lógico, para dar um sustinho, mas também que isso acontece de fato. Baixo metabolismo, não consegue quebrar as partículas de gordura, dá uma desbiose intestinal e a acumulação de gordura na área da cintura, é isso? Isso. O chumbo, inclusive, por ele ser muito neurotóxico, ele causa muitas disfunções emocionais. Ansiedade, por exemplo. E a gente sabe que a relação com a comida também tem um cunho emocional e um cunho de ansiedade, de compulsão alimentar muito grande. Como hoje eu não só faço a desintoxicação do meu paciente, mas eu cuido da vida dele como um todo. Então, um paciente meu, ele é consciente de que ele tem que investir numa maquiagem orgânica, numa maquiagem vegana, sem parabenos, sem petróleo, sem chumbo. Só que, o que é que eu fiz, Baldan? Eu sou um pouquinho desconfiada, assim. Como eu sei da minha batalha de vencer a obesidade, de ter tido algum problema com depressão, com síndrome do pânico, que eu não tenho nenhum pudor de falar, tá certo? Eu sou muito cautelosa com o que entra na minha boca, com o que eu passo na minha pele, com o que entra no meu coração e na minha mente. Eu peguei 3 maquiagens aí que se diziam orgânicas e eu do meu bolso eu paguei para fazer uma análise. Para fazer uma análise sobre metais tóxicos. Isso. E lá, nessas maquiagens orgânicas, tinham metais tóxicos. Tinham metais tóxicos. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado de investigar se essa maquiagem realmente é orgânica, se ela realmente é livre de metais tóxicos, de parabenos, de petróleo. E eu andei conhecendo uma marca de maquiagem, que depois quem quiser tirar dúvida me pergunta no direct, que essa nem é tão famosa assim, mas foi a que estava livre, aprovada, total de metais tóxicos, de parabeno, de chumbo. É uma maquiagem que, inclusive, ela é frequenciada, tá? Ela não é só orgânica, ela é frequenciada, né? A gente que trabalha com física quântica, com medicina quântica, a gente sabe bem o que é isso. Depois, quem quiser a indicação, é só me chamar lá no Instagram, doutora Fernanda Moraes com E, que eu digo lá qual é a marca da maquiagem que eu uso hoje. Então, eu falo para minha paciente que ela tem que investir numa maquiagem orgânica, que ela tem que cuidar dos ambientes que ela usa. A gente sabe, Baldan, existe ambiente tóxico, existem pessoas, existem casas que adoecem, existem pessoas que adoecem. Eu digo assim, ó, querida, eu tenho uma nomenclaturazinha que eu criei que chama imunidade emocional. Enquanto você não cria imunidade emocional para lidar com certas situações, com certas pessoas, evita. Eu costumo dizer assim, pessoas tóxicas engordam, pessoas negativas engordam. Quem dizia isso também era Dr. Lai Ribeiro, meu eterno professor, um cara que eu tenho uma admiração e uma gratidão absurda, você bem sabe disso. Então, assim, é cuidar de você. Não é quando você vai fazer uma consulta, ser tratado comigo, com o Baldan, a responsabilidade da sua saúde não é do Baldan, não é da Fernanda. Sim. Cara, é você ser honesto com você, é você ser comprometido com você, você dizer assim, eu mereço,
Eu mereço olhar no espelho e estar feliz com o que eu vejo. Eu mereço ter uma noite de sono reparadora. Eu mereço, independente que eu chamo das perebas, meus pacientes bem sabem que eu não chamo problema de problema, eu chamo de perebas da vida. É você saber que, independente dos problemas das perebas da vida, existe um Deus maior. A gente sonha a gente estar aqui vivo, que gratidão de você, sabe? Vamos ser mais leves, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, né? A gente vive hoje num frenesi de isso, mais. Eu tenho cada dia, Baldan, visto e procurado viver o menos é mais. Não é verdade? Você está falando uma coisa bastante interessante que a gente sempre costuma falar no consultório, que já é um pensamento de Hipócrates, né? O pai da medicina ocidental, que ele falava que a gente tem que perguntar para os nossos pacientes se eles estão dispostos a abrir mão de toda aquela situação das crenças, costumes, enfim, códigos, né? E que o levaram a ficar doentes, porque a transformação e o processo de cura é como você mesmo disse, não está na mão do médico, do terapeuta, do homeopata, do ortomolecular. Nós somos um veio e um guia que trabalha, né, para uma transformação. E se a história do câncer, né, deu metástase, óbvio, se você não mudar tudo que te levou a ficar com a doença vai se manifestar novamente. Não é só o câncer, é a gripe, o resfriado, é a pneumonia, enfim, a artrite, a artrose, a doenças pulmonares, circulatórias, etc. Se não mudar a crença, o comportamento, principalmente, e todos os padrões, o paciente não muda, não se cura, não resolve. Então, o paciente é que é responsável pelo processo de transformação. A gente é um guia, é um facilitador, é uma pessoa que apoia, que está lá, mas a trajetória e a travessia é sempre do paciente. Eu sempre deixo isso muito claro. Eu faço várias perguntas, Baldan, para o meu paciente. E dentre elas, essa que a gente converge bem eu falo assim, querido, você está disposto a abandonar tudo que te fez adoecer até hoje? Sim, é isso. Se a resposta dele for sim, eu digo, seja bem-vindo, vamos juntos. Tudo que eu falo de direito é o caminho do amor. Eu criei umas coisinhas lá no meu... umas frases, umas palavras que eu gosto muito de usar. Eu chamo o caminho da direita o caminho do amor, da saúde, da cura. Eu chamo o caminho da esquerda o caminho do adoecimento, né? E eu falo assim, se a resposta dele for sim, ele disser, Fernanda, eu gosto sempre de pegar na mão do meu paciente e olhar no olho dele. Eu digo assim, se a resposta for sim, eu digo, seja bem-vindo. Juntos, vamos seguir o caminho da direita, no caminho do amor, da cura, do auto-perdão. E se for não? Aí eu falo assim, querido, fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece, cada um tem a saúde que merece, cada um tem um casamento que merece. A responsabilidade da sua saúde é sua, o seu compromisso tem que ser com você. Quando você não segue um plano alimentar, quando você falta lá um dia da desintoxicação de metais tóxicos, da limpeza de fungo, você não está sendo desonesto com Fernanda. Você está sendo desonesto com você, querido. Então eu mostro que porque o que é que as pessoas às vezes têm uma certa tendência de transferir as coisas. Porque eu fiz um tratamento com fulano, doutor fulano, e não deu certo. Não. Autorresponsabilidade. O sonho é seu. A saúde é sua. A responsabilidade também pela saúde, né? Lógico que você está acompanhado por um profissional que tem um olhar humano, que tem um propósito por trás daquele trabalho, que está disposto a investir tempo, a escutar, a trabalhar sair da superficialidade e aprofundar. É importantíssimo, mas a responsabilidade, o compromisso é dele com ele. Uhum. E eu vejo que quando o paciente ele consegue fazer o auto-perdão, que ele faz uma limpeza de culpas e medos, que ele entende
que ele perdoa a si e ao outro, ele não está fazendo bem para o outro, ele está fazendo para si. Quando ele consegue fazer esse primeiro momento emocional, que ele entende que a saúde é dele, que a responsabilidade é dele. Baldan, eu não vou falar de 100%, mas a adesão, o resultado que eu tenho tido hoje com meus pacientes, com menos é mais, é assim, e priorizando a parte humana, é assim, surreal. Agora, você falou bastante de que nutrição não é a questão de dieta, que você pode conseguir dietas na internet, no Google, etc., e é fato isso, mas de qualquer maneira você também se referiu da importância da ingesta, né? Da ingestão de Sim, alimentos adequados e tal. Sem sombra de dúvida. Então você dá, na verdade, também dá uma dieta, ou dá alguns alimentos, a pessoa come o que quer. Olha, eu não passo dieta, tá? Eu faço biorressonância, né? Você também é um apaixonado pela Sim, biorressonância. Eu costumo sim. dizer que quem trabalha com biorressonância... Nunca mais esquece, né? Quem começa nunca mais E não para. erra, não trabalha com achismo. É verdade. Suas necessidades... Eu costumo dizer que nós somos seres únicos. Deus te fez único, Deus me fez única. Sendo assim, as suas necessidades físicas, emocionais e até mesmo espirituais são diferentes, Baldan. Por isso que chama indivíduo, significa que não pode ser dividido. Eu posso ir numa missa, num culto e sair renovada. Você pode entrar e sair do mesmo jeito que entrou. E não tem nada de feio nem nada de errado nisso. Apenas as nossas necessidades espirituais são diferentes. Sim. Por exemplo, eu vou lhe falar, eu já falei isso, eu acho que até na outra entrevista que eu tive aqui, tem 4 alimentos que qualquer dietinha de beira de esquina, qualquer Instagramzinho fitness, que eu brinco, né? Que você for, tem dizendo pra você comer. São os 4 piores alimentos para mim. São os alimentos que me inflamam, que me engordam. Por exemplo, meu corpo não ressoa com frango. Tipo, ó. Meu corpo não ressoa com batata doce. Batata doce aumenta meu apetite e me deixa irritada. Meu corpo não ressoa com amendoim. Meu corpo não ressoa com castanha do Pará. Deus é muito perfeito, Ele nos criou único. Já esses 4 alimentos podem ser remédios para você. Pra todo mundo, São venenos para mim, podem ser remédios para você. Aliás, para a grande maioria. Então, assim, eu não passo dieta e eu estou cada dia mais convencida de que é você olhar a individualidade daquele paciente. Então, graças a Deus, eu sei trabalhar bem com a bênção, que eu acho assim, eu digo, Deus, obrigada por ter tido a oportunidade de aprender essa técnica surreal que chama-se biorressonância. Aliás, então, eu tiro, o que é que eu faço? Eu sugiro para o paciente que ele tire, porque a decisão é dele, tá? Que ele retire da alimentação aqueles alimentos que para ele são inflamatórios, que não necessariamente são inflamatórios para mim, e que ele inclua os alimentos que são ressonantes. E quando você retira alimentos dissonantes, você é um bom entendedor da biorressonância, você desinflama o corpo. E a obesidade é uma doença inflamatória. Bom, a questão da biorressonância, eu falo, muitos pacientes, às vezes as pessoas trazem determinados instrumentos, determinados exames, resultados de exames clínicos, em que a gente faz a avaliação por biorressonância e não bate. Por exemplo, a presença de H. pylori, por exemplo, a presença de mercúrio. A gente às vezes faz o exame de sangue, não dá nada, e a gente testa com a biorressonância e dá positivo. Eu falo, olha, até brinco que eu vou colocar um forno lá no meu consultório para começar a queimar exame, né? As pessoas chegam, a gente vai chegar a jogar no forno, porque a gente acaba fazendo nossos próprios exames e geralmente eles são muito mais assertivos, muito mais diretos em relação aos exames clínicos. Além disso, outra ferramenta bastante importante que eu uso, você provavelmente também usa, eu uso o ProSync para alergias alimentares. Ele é fantástico, porque ele estabelece uma curva do paciente e começa a te indicar os alimentos alérgicos, né, os alergênicos. As pessoas falam, pô, mas eu não posso comer tudo isso, é o que eu mais como. Eu falei, pois é, você está fazendo tudo errado. E, geralmente, o que dá de alergia é o que geralmente a pessoa
acaba consumindo mais. É como se fosse um processo autofágico, né? Um processo de autoagressão. Obviamente que é inconsciente. Mas geralmente, outro dia eu peguei um paciente vegano, super cuidadoso e tal, e tudo que ele comia estava sendo inflamatório, com queixas de desbiose intestinal. Eu falei, está aqui a resposta. Você também percebe isso na tua clínica? As pessoas geralmente, às vezes, procuram alguns determinados alimentos inflamatórios como um autoflagelo, entre aspas? Sem sombra de dúvidas. Vai casar muito bem, Baldan, com a frase que antes eu dizia assim, a gente é aquilo que a gente come. Hoje eu vejo que essa frase está um pouquinho errada. Não, a gente come aquilo que a gente é. Se você está todo intoxicado, com fungo, com verme, com emoções tóxicas, por exemplo, como é que eu trato uma paciente que tem, por exemplo, compulsão por doce, por carboidrato? A primeira coisa que eu olho é fungo. Fungo, ele se alimenta substancialmente de açúcar, de carboidrato. Né? Então, o que é que eu... no primeiro momento, com o meu paciente, como você já me conhece, eu acolho muito. Então, não adianta muito você bater boca com uma pessoa intoxicada, cheia de verme, cheia de fungo, né? Então, assim, por que a gente, quando está intoxicado, tem preferência por alimentos que é o que a gente menos deveria ingerir? Porque é o que você está mais intoxicado. Quando você tem intoxicação por fungo, você quer doce, você quer carboidrato. Quando você está cheio de verme, de parasita, você quer comer bobagem, tranqueira. Né? Então, inclusive, eu vejo que quando a gente faz, quando a gente finaliza todo, tem até uma paciente esses dias que ela virou assim, ela é bem engraçada. Ela deve estar me assistindo e ela vai saber. Ela falou assim, Fernanda, que macumba foi essa que você fez? Que eu tomei abuso doce, eu era louca do doce. Eu digo, não, querida, você acabou de terminar o quê? Seu tratamento de limpeza de fungo, né? Então, quando a gente está intoxicada, a nossa tendência é ficar sempre querendo o que a gente menos pode, o que a gente menos deveria ingerir. Tem um paciente que eu estou tratando, só com a desintoxicação ele teve uma grande melhora, mas uma grande melhora. Só com detox de metais tóxicos, vírus e bactérias. Né, Baldan? Aí eu pedi para ele evitar, obviamente, pela tipologia sanguínea, cortar de fato leite, derivados e o glúten. E aí no final de semana, depois de um longo período de desintoxicação, ele falou, posso sair, eu estou numa festa, tal, não sei o que, eu posso consumir glúten, lactose? Aí eu sacanamente falei, pode, claro. Na sessão seguinte ele falou, nossa, eu estava desse tamanho, um monte de gases, me deu dor de cabeça, eu passei mal. Eu falei, eu já sabia disso tudo. Você sabia? Eu falei, claro que sabia, só que você precisa passar pela experiência, porque é muito notório, é muito evidente quando a pessoa passa por um processo de detox, tanto de metais, vírus, bactérias, protozoários, retirada de alimentos inflamatórios, quando você estabiliza o pH, o metabolismo e tal, quando você ingere o que estava te inflamando, o que estava te fazendo mal, a perda é muito grande, né? Realmente dá gases, dá a sensação de peso na barriga, peso no estômago, pode dar diarreia, muitos gases de todas as formas. Enfim, aí ele falou, você sabia mesmo? Eu falei, sabia. Você deve passar por isso também, né? Direto. Aí eu faço assim, eu pergunto, e aí, valeu a pena? Isso. Ai, Fernanda, não valeu a pena. É um prazer. Aí o paciente que tem que decidir o prazer e o preço a pagar, né? Exatamente. E como eu estou, graças a você também, cada dia mais apaixonada pela medicina tradicional chinesa, quando a gente pega essa abordagem da terapia ortobiomolecular, da física quântica, da medicina quântica, e você junta com a medicina tradicional chinesa. Maravilhosa. Meu Deus do céu. Aliás, a gente podia pensar em fazer um curso, porque a medicina tradicional chinesa é muito interessante na área do metabolismo e do emagrecimento. Principalmente drenando órgãos como rins, intestinos, trabalhar a ansiedade, né, a angústia, dá para trabalhar emocionalmente com a medicina tradicional chinesa de várias formas, mas dá para trabalhar as questões hepáticas, renais e etc. A gente podia pensar em juntar nossas forças aí para fazer alguma coisa. Eu acho que vai dar um negócio bom, hein, Baldan? Vamos montar vai dar um samba. Um samba ou um fado, quem sabe uma valsa.
Vamos fazer um curso? Vamos pensar nisso. Vamos juntar aí a terapia ortobiomolecular, a nutrição personalizada e a medicina tradicional chinesa no emagrecimento? Eu acho que não sei se tem alguma coisa nessa área. Será que você conhece alguma coisa parecida ou não? Mas se não tiver, a gente faz. A gente está sempre Eu desbravando. acho que vai dar uma coisa boa, hein? Você que é um pouquinho parecido comigo, um desbravador, um pouquinho imperativo, eu nunca aceitei perguntas sem respostas, né? Eu acho que é por isso que eu tenho essa ânsia do saber, essa ânsia do não aceitar determinadas coisas. E na terapia ortobiomolecular, e agora adentrando um pouco mais na medicina tradicional chinesa, muitas perguntas começaram a ter resposta. Eu acho que a gente pode fazer uma boa parceria nesse sentido. Uma boa parceria, sim. Esse programa está sendo gravado, infelizmente a gente não pode responder as perguntas dos teleinternautas, das pessoas do canal, mas eu gostaria que você deixasse os seus contatos para que as pessoas que estiverem assistindo o programa, se tiverem dúvidas, querem escrever para você, como é que as pessoas fazem? Tem WhatsApp? Tem, eu vou passar e-mail? Isso, e as pessoas me perguntam muito onde é que eu atendo. Eu atendo em João Pessoa e aqui em São Paulo. A gente inclusive está vendo, né, Baldão? Uma parceria para você atender lá, boa. As minhas redes sociais, o meu Instagram é DRA Fernanda Moraes, com E, tá certo? O meu telefone, eu não sei o de qual, aqui o de São Paulo, mas eu vou passar o de João Pessoa, é o DDD 83 98885 9055 ou o 839 9829 91. Eu tenho um prazer em responder todas as perguntas, eu respondo os directs, às vezes demora um pouquinho, porque eu estou nessa, graças a Deus, nessa vida corrida entre João Pessoa e São Paulo e dando cursos e palestras, que é uma coisa que eu amo fazer. Eu sou uma pessoa que eu até conversava com uma amiga minha, dizia assim para ela: querida, eu sou uma pessoa que gosto de gente, eu sou uma pessoa que eu gosto de pessoas. E uma forma que eu encontrei de estar com pessoas e ainda estar trabalhando, juntando o útil ao agradável, é dando aula, dando palestra. Hoje eu tenho a alegria de fazer parte de uma família chamada Nova Ciência. É uma família, né? Uhum. Que tem um compromisso, assim, lindo com a saúde, que tem um propósito de vida muito bacana, na figura do Alê, da Fernanda, que são 2 amigos, 2 parceiros, pessoas sensacionais. Então é isso, meu querido. Eu queria só que você repetisse antes da gente encerrar os telefones, por favor, mais vagar. O DDD 83 98885 9055 ou 83, que é o DDD lá da Paraíba, 99829 9091. Como eu estou mudando o meu local de aqui em São Paulo, eu não estou com o número ainda daqui, o número certo aqui de São Paulo. Mas isso em breve vai ser divulgado para vocês, tá certo? E João Pessoa é, segundo eu penso, uma das melhores cidades aqui de qualidade de vida aqui no Brasil. E nós vamos fazer uns atendimentos lá, inclusive. Tem lá. Muita coisa boa para acontecer. Eu quero agradecer a presença da Fernanda Moraes, que está em São Paulo, que veio nos conceder entrevista. Ela atende lá em João Pessoa, como disse. E muito obrigado aí pela tua presença, tua disponibilidade, teus esclarecimentos, teus ensinamentos de uma maneira geral. Obrigado, viu, Fernanda? Baldan, eu costumo dizer assim, estamos juntos. Tudo na vida tem um porquê. Né? Eu costumo dizer, esse é um dos princípios da física quântica, né? A gente frequencia, né? Estamos aqui, a vida nos juntou, nos uniu, para a gente nos mantermos, ficarmos ainda mais fortes nesse propósito, que é contribuir com a saúde. O Salute aí, que é um programa que ressoa com a saúde e com a vida. Eu que agradeço. Você sabe do meu carinho, da minha admiração por você. E João Pessoa te aguarda, hein? Vamos lá, vamos lá atender lá. Eu quero agradecer, então, agradecendo a você também que nos acompanhou, sempre pedindo para clicar no sininho nos 2 canais, João Carlos Baldan e no Além de Agulhas, para receberem nossas atualizações.
Obrigado pelo xereque aí, ele está já bufando ali, que ele já estamos em cima da hora aqui. E até sexta na TV Guarulhos, 14h30, e até segunda às 13 horas na UTV, sempre ao vivo. Então até sexta, até segunda, até sexta, até segunda.